Boa noite, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal. E como nós prometemos, estamos aqui para gravar uma quinta da palavra um pouco diferente e poder transmitir para vocês uma mensagem de Natal. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando nessa transmissão, nesse vídeo. E eu queria dizer a você que, apesar de todos os acontecimentos deste ano de 2020, nós não podemos nos esquecer, nos eximir de falar, de fazer menção do nascimento de Jesus, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, nesta noite, ainda que de uma maneira bem reduzida, não vamos usar um tempo normal de uma quinta da palavra, mas essa é apenas uma mensagem rápida e singela e simples. Mas nós não podemos nos esquecer desse momento tão singular da história da humanidade. Eu quero orar pela sua vida e depois nós vamos louvar a Deus com uma canção de Natal e fazermos uma breve reflexão. Amém? Vamos orar. Pai, quero orar pelas famílias que estão nos assistindo agora, pelos teus filhos e filhas, que, ó Pai, reservaram um momento nesse dia 24 de dezembro para meditar, refletir acerca do nascimento do Salvador. Fale conosco, use esse pequeno programa da Quinta da Palavra para edificar as nossas vidas, as nossas famílias e as nossas casas. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com uma canção. Eu espero que você possa aproveitar também para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pelo seu nascimento. Vamos adorar ao Senhor. Ó noite santa de estrelas brilhantes, a noite em que nasceu Salvador. Estava um mundo submerso no pecado, até que Cristo na terra apareceu. O mundo vive a nova esperança, renascerá um novo amanhecer. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, ó noite santa em que Cristo nasceu. Nos ensinou a amarmos uns aos outros, sua lei é o amor e seu evangelho a paz. Libertará os escravos do pecado, e em seu nome a opressão cessará. Com alegria teu nome exaltaremos, e em uma voz declaramos: santo és. Cristo é o Senhor, pra
pra sempre o louvaremos, sua glória e poder vamos proclamar. Ó noite santa em que Cristo nasceu. Ouvi a voz dos anjos, ó noite santa em que Cristo nasceu. Ó noite santa em que Cristo nasceu. Cristo é o Senhor, pra sempre o louvaremos, sua glória e poder vamos proclamar. Ó noite santa em que Cristo nasceu. Noite santa que Cristo nasceu. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E tem todo o restante do verso, mas essa parte que eu gostaria de frisar: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz: e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Se juntarmos esses dois versos, vai ficar mais ou menos assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Alguns anos atrás foi publicado um curioso cartão de Natal, cujo título era Se Cristo Não Tivesse Vindo. Esse cartão falava de um pastor que adormeceu e em seu escritório ele amanheceu numa manhã de Natal. E sonhou com um mundo para o qual Jesus nunca tinha vindo.
Em seu sonho, ele viu-se andando pela casa, mas lá não havia presentes no canto da casa. Não havia árvores enfeitadas, não havia coroas enfeitadas, e não havia Cristo para confortar, para alegrar, para salvar. Ele saiu da porta de casa, andou pelas ruas, e ele não viu igrejas com arranha-céus, com torres agudas apontando para o céu. Ele não viu enfeites nas casas. De repente ele volta para casa, entra na sua biblioteca, vê os seus livros, procura um livro, e lá não havia nenhum livro que falava sobre o Salvador. Todos os livros haviam desaparecido. De repente ele ouve o batido da porta e ele abre a porta. Era uma pessoa pedindo-lhe que fosse visitar sua pobre mãe, que estava à beira da morte. Ele apressou-se, acompanhou aquele filho para tentar chegar lá e dizer algumas palavras de esperança àquela mulher que estava à beira da morte. E apressado, choroso, chegou àquela casa. E quando lá chegou, ele disse assim: eu tenho algumas palavras para confortar vocês que aqui estão. E abriu a Bíblia e, procurando uma passagem conhecida que pudesse trazer esperança, qual não foi a sua surpresa quando ele percebeu que a Bíblia terminava no livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Não havia o Novo Testamento. Não havia o Evangelho, não havia o nascimento de Jesus. Não havia nem a promessa de esperança e de salvação. E ele então só pôde baixar a cabeça e chorar com aquela enferma, com aqueles familiares, em angústia e em desespero. Não muito depois, lá estava ele ao lado do caixão, do esquife daquela mulher, dirigindo o ofício fúnebre. Mas não havia mensagem de consolação. Não havia mensagem de conforto, não havia esperança, nem palavra de ressurreição gloriosa, nem céu. Não havia céu. Somente cinza, somente pó, somente pranto, somente choro e um longo e eterno adeus. O pastor percebeu no final que ele não tinha vindo. Jesus não tinha nascido. E quando ele, em seu sonho, percebeu isso, ele começou a chorar, rompeu em lágrimas, em amargo pranto, em seu triste sonho. De repente ele acorda. Ele acorda ao som de um acorde e um grande brado de júbilo e alegria saiu-lhe dos lábios ao ouvir em sua igreja ao lado o coro cantando a seguinte estrofe: ó, vinde fiéis triunfantes alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu vosso rei, o Cristo prometido. Ó, vinde, adoremos ao Senhor, nosso Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos hoje, porque Ele veio, Ele nasceu. Lembremo-nos da palavra do anjo: eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Se é grande, queridos irmãos e irmãs, a maldição que vem pelo pecado, maior ainda é a profundeza do amor e da riqueza que Deus tem para mim, para você, no Filho dele que é muito amado, Jesus Cristo. Alegremo-nos porque ele veio, alegremo-nos porque ele nasceu e para nós ele foi dado. Vamos exultar no Senhor, porque é vindo
o Salvador. Que o nosso coração possa se derramar com compaixão pelos pagãos que não conhecem a Jesus Cristo, que não têm o dia bendito do Natal de Cristo. Vamos, de acordo com Neemias 8:10, vamos comer a gordura, vamos beber as doçuras, mas não vamos deixar de enviar as porções aos que não têm nada preparado para si. Ou seja, vamos comemorar o Natal, mas não vamos nos esquecer de compartilhar essa mensagem a todos quantos não conhecem Jesus Cristo. Deus abençoe. Ainda a gente vai meditar um pouquinho sobre o Natal na perspectiva de João. Antes, porém, vamos ter um tempo de reflexão com a nossa irmã Eliséia, que vai estar trazendo para a gente uma poesia nessa noite. Fique com a irmã Eliséia agora. Jesus, a alegria dos homens, de Gioia Júnior. Nesta hora de incerteza, de cansaço, de agonia, nesta hora em que sofremos com o rigor da pandemia, nesse instante em que o povo não tem rumo, não tem guia, ó Jesus, agora e sempre, Tu és a nossa alegria. Nesta hora seca e torpe, de vergonha, hipocrisia, em que os homens apodrecem nos banquetes, na orgia, nesta hora em que a criança atravessa a noite fria, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria. Alegria manifesta, que brotou e que irradia de uma simples e modesta, mas sublime estrebaria. Alegria nunca ausente, alegria onipotente, que palpita para o crente e faz dele um novo ser. Alegria cristalina, doce, mística, divina, que nos toma, nos domina e nos enche de poder. Tu és a nossa alegria, santa alegria, Senhor, que nos une, nos separa e nos fecunda no amor. Por isso, cantamos hinos, temos prazer no louvor, mesmo nas horas escuras do sofrimento e da dor. Cantai, ó povos da terra, trazei harpas e violinos, oboés, cítaras, guitarras, harmônios, símbolos e sinos, clavicórdios e fanfarras, coros de virgens mártires, de meninas e meninos. Cantai, ó povos da terra, trazei avenas e tubas, flautas, flautins, clarinetas, celos, clarins e tambores, e metálicas trombetas e puríssimos cantores. Cantai, ó povos da terra, trazem pássaros e fontes, buliçosos rios e ventos, árvores e rochas enormes, alvo-lírios orvalhados, palmas viçosas luzindo, sons das coisas, voz da noite, dos animais e das águas, das pedras e dos abismos, das florestas intocáveis e do mundo subterrâneo e das madrugadas claras.
doces ruídos domésticos, de talheres e louça branca, sons de fábrica, ruído de teares e bigornas, de madeiras e metais, passos pesados de bota, de militares eretos, passos macios e quentes de rosados colegiais. Cantai, ó povos da terra, cantai de noite ou de dia, na tarde pesada e morna, na manhã ágil e fria, na aflição ou na agonia, ao nascer ou na agonia. Jesus, Senhor dos senhores, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria. Glória a Deus, aleluia. mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece nosso amor. Glória a Deus nas alturas, que bênção
poder ouvir a irmã Eliséia com essa bela poesia tão inspirada. E agora a gente vai rapidamente meditar na palavra do Senhor. Eu reservei uma mensagem bem objetiva falando acerca de João e o Natal, o evangelista João, o evangelho de João e o Natal. Então que você possa meditar nessa reflexão. Eu vou usar os slides apenas para facilitar aquilo que eu quero transmitir. Então guarde bem no seu coração essa mensagem. Veja, os irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus ele teve uma, digamos assim, uma perspectiva por parte desses evangelistas acerca do seu nascimento. De acordo com o evangelho de Mateus, a gente vai aprender que Jesus ele é o rei dos judeus e o rei do mundo. O rei que nasceu, o rei que veio viver entre nós da descendência de Davi. Já em Marcos, a gente vai perceber Jesus como o servo de Deus, aquele que veio para servir. Jesus estava o tempo todo em movimento, servindo. Ele veio tanto para servir, quanto também para se sacrificar em favor do homem. Já no Evangelho de Lucas, a gente vai ver Jesus como filho do homem, como pessoa, como gente, como homem, gente compassiva, humilde, um de nós, embora ele fosse também o Filho de Deus. Mas como que Jesus é retratado no Evangelho de João, no que diz respeito ao seu nascimento? A gente vai ver que em João a gente encontra pelo menos 3 respostas para a questão do Natal de Jesus, né? Da perspectiva de Jesus e seu nascimento. Em primeiro lugar, a gente vai ver que no Natal de Jesus, Jesus ele é a própria vida. No Natal, de acordo com João, na perspectiva do evangelista João, Jesus é a própria vida e ele também dá vida. Todas as coisas foram feitas por ele, feitas por intermédio de Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez, diz João capítulo 1. Ainda no versículo 3 e 4, João vai dizer que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Agora, se você for observar direitinho no Evangelho de João, não menos de 21 vezes João usa a palavra vida para se referir à pessoa de Jesus e aquilo que Jesus veio dar. Então Jesus é a vida e ele dá a vida. Veja que João 11, 25 e 26 está escrito: eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10, 10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 20, versículo 31 vai dizer: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tudo isso significa que Jesus veio ao mundo sendo a vida que os homens precisavam desfrutar, a vida que os homens precisavam ter. Por isso, ele é a vida que ele também dá. Ou seja, Jesus é o que ele oferece. Então, no Natal, Jesus é a vida e ele dá a vida. Olha o que João 5, 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a vida que precisamos desfrutar. Muitas pessoas acham que estão vivendo, mas na verdade só estão existindo. E no Natal de Jesus precisamos lembrar
que ele é a vida e que ele dá, ele oferece aquilo que ele é. Ele oferece também vida. Jesus dá vida, queridos, porque ele é Deus, porque só Deus pode dar vida. Disse Jesus: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Você parou para pensar neste Natal de Jesus que ele é a vida e que ele dá a vida que tanto mundo precisa, essa vida abundante, essa vida maravilhosa, essa vida eterna que a gente passa a desfrutar já aqui e agora? Que possamos proclamar esta vida que é Jesus e esta vida que Jesus dá no dia de hoje, na noite de hoje. Segunda coisa, João vai mostrar que nesse Natal, no Natal de Jesus, no Natal específico de Jesus, ele é a luz que ilumina no meio das trevas. João 1, versículo 4, 5 e 10. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra essa luz. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, diz João. E mais ainda, de novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Queridos, na noite de Natal fala-se tanto de luz, mas que tipo de luz é essa? A luz do Natal de Jesus é o próprio Jesus. Não são as estrelas que brilham no céu, simplesmente. Não são os astros. Não são os luminares. Não. A luz do Natal de Jesus é o próprio Senhor Jesus. E Ele é a luz que ilumina no meio das trevas, da escuridão, naquele ambiente lúgubre, escuro, acinzentado. Jesus Cristo brilha com a sua luz. Ele veio dar a luz porque Ele é a luz. Ele oferece aquilo que Ele mesmo é. Em último lugar, terminando a minha fala nesta oportunidade, no Natal de Jesus, Ele mesmo é o presente. E aí, a gente tem a passagem mais importante de toda a Bíblia, que é o centro de toda a Bíblia. A gente chama de texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o verdadeiro presente de Natal. Então, queridos, queridas, que possamos nos lembrar nesta noite de Natal que Jesus é a vida e Ele dá a vida, que Jesus é a luz e que Jesus é o verdadeiro presente dado por Deus a toda a humanidade. Um filho nasceu, foi concebido da Virgem Maria. E este filho é Jesus, o Salvador, Emanuel, Deus conosco, dado por Deus a toda a humanidade, para que através dele possamos ter vida e luz. Ele é o presente. Quem recebe Jesus, que é o presente de Deus para a sua vida, tem vida e tem luz. Que possamos nos lembrar dessa mensagem, porque esse é o maior presente de Natal que podemos receber. A própria pessoa e obra de Jesus Cristo, realizada por nós naquela cruz. Que possamos receber, porque todos quantos recebem a Jesus Cristo, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos.
filhos, não só criaturas, mas filhos. Que possamos meditar nessa mensagem de Natal hoje. Eu queria terminar esse pequeno programa de Natal, rápido, da Quinta da Palavra, com um coral, o coral da UISB, da diretoria da UISB. Eles gravaram um louvor e compartilharam. Eu queria terminar a nossa programação com esse coral e que você possa meditar nessa última canção que nós estaremos colocando aqui agora e adorar ao Senhor. Antes, porém, de colocar a canção, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família e orar por você. Pai bendito, nós te louvamos por todo esse tempo que pudemos estar aqui hoje juntos, refletindo na tua palavra, através das canções, da poesia, enfim, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos permitiu ter neste singelo e simples momento de reflexão de Natal. Que o Senhor nos abençoe, abençoe as famílias que estão agora conectadas conosco, que estão assistindo a essa programação, que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós. Deus, abençoe-nos, é o que eu te peço, é o que eu te oro nesta noite de Natal. Amém, amém. Receba um abraço, os votos da minha família, eu, a Cíntia, o Luiz Fernando, o Murilo e o Enzo. Desejamos a vocês um Natal maravilhoso com Jesus. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Até a próxima programação da igreja. Um grande abraço. A paz. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vai dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Enfim a salvação triunfante vem. Cristo bendito, viva teu justo império. Gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo Jesus, Filho amado. Deus nos amou, Deus encarnou, veio